Teve muita gente que perguntou, né, por que eu tinha saído da Hulk, né? Vou apresentar para vocês aí nosso novo projeto mais difícil. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da treta aqui que a gente se meteu, tá? Só para começar o assunto. Olha aqui, ó. Fala, gurizada, então já é de manhã, acabei de sair da academia aqui, voltei pra academia, né, depois de um tempinho aí sedentário, né, eu tenho dessas aí, né, eu dou uma abandonada de vez em quando, mas agora tô precisando focar novamente na saúde, né. Ontem eu falei pra vocês antes de sair do trabalho que tinha uma reunião ali com uma empresa de solda, né, pra gente negociar uma parceria. Final da tarde, ontem, quase comecinho da noite, a gente teve a reunião. Acho que eu mandei mal pra caralho. Reunião por vídeo não é a minha, não curto. Ligação por vídeo, ligação por áudio. Eu gosto de falar ou pessoalmente, ou mandar uma apresentação em PDF, ou enfim, por texto, né? Eu mando bem assim. Enfim, agora é esperar, né? Vamos pra oficina. Não sei se vocês sabem, né? A oficina fica em outra cidade, né? Eu moro em Itapejara e a oficina fica em Passo Fundo, né? Então, saindo da academia agora, vamos pra oficina e vamos lá ver o que nos espera hoje, beleza? E torcer agora, né? Pra que dê tudo certo lá e que eu ter mandado mal, ou pelo menos essa minha percepção, não interfira na decisão da empresa de ser nossa parceira aí, beleza? Vamos lá. Turma, então olha só, a gente vai começar um projeto bem massa aqui na oficina nova, tá? Só que antes eu preciso terminar umas coisas aqui pro pintor, Gabriel, nosso parceiro. Você já conhece o Gabriel, já mostrei ele aqui no canal. Trabalhava comigo lá na outra oficina também, né? Trabalhou comigo lá em São Paulo, enfim, tá aqui com a gente também. Preciso liberar umas coisas aqui numa caminhonete que ele tá trabalhando. Precisa de uns trampos de funilaria, tá? Então antes da gente começar esse novo projeto aí, eu preciso dar essa força aí pro pessoal, então vou trabalhar na caçamba lá. Eu já fiz um servicinho numa parte de dentro da caixa de roda, de uma C10 ali que estão trabalhando, né? Pegar o serviço andando ali, né? Pra dar uma força. E precisa trocar um pedaço da lateral da caçamba, tá? Então eu já troquei um pedaço da caixa, eu preciso trocar mais um outro pedaço da caixa, eu já vou mostrar pra vocês ali também. E depois a gente vai substituir um outro pedaço da caçamba lá, tá? Então vamos lá ver, vou mostrar pra vocês que tá lá no setor da pintura, a gente vai fazer esse serviço aí naquele setor lá no meio da poeira. Então, ó, essa parte aqui foi que eu substituí, né? Essa borda aqui. E esse pedaço aqui a gente vai trocar também. Isso aqui ele tá com calombo aqui, já foi feito um outro trampo. O furo tá quase em cima da volta aqui. Então a gente vai fazer esse pedaço aí novo, né? Esse aí que eu vou fazer agora. E a parte da lateral que eu falei antes é esse aqui. A gente vai trocar esse pedaço daqui, da lateral. O seu Juarez já tá removendo ali. Dá um oi pra galera do YouTube aí, seu Juarez. Bom, aí ó galera, a gente vai usar esse pedaço da lateral aqui pra gente substituir lá. Ah, tá perfeito? Não, a gente vai fazer os remendos fora aqui, ó, que é melhor do que a gente ter que fabricar uma peça nova lá, tá? Então a gente vai usar esse pedaço daqui da lateral pra colocar naquela caçamba lá, beleza? E essa aqui é a caminhonete ali que eu falei pra vocês, ó. O Gabriel aí tá fazendo a preparação já. O cabinho já tá quase pronto aqui. Já tá tudo no epóxi. E aí depois a gente vai para aquele outro projeto lá que eu tava falando.
Gurizada, então, tá aí, ó, limpinha já a lateral que a gente tirou. Aquelas partes que estavam mais oxidadas ali, deu pra limpar, né? Então não vai ter necessidade de a gente substituir aqui, né? Ficou bem limpa a peça, só esse pedaço aqui a gente vai precisar fazer um complemento, né? Então vou fabricar uma peça nova daqui até o final aqui, né? Vamos tirar esse pedaço aqui, substituir por uma peça nova, e também tem uma trinca aqui também que a gente vai ter que soldar. Isso aqui também dá pra gente fazer em cima lá depois, enfim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, antes de instalar no lugar, vou refazer esse cantinho aqui. Então, vamos lá. E se estiver curtindo aí, tá gostando, dá o joinha, dá o like aí que dá uma baita força pra gente continuar. Foi! Nessa parte aí a gente acabou tendo uma surpresa com a lateral aí, que vocês vão ver em breve. Então a gente precisou remover essa peça de novo, tá? Essa peça que a gente acabou de deixar ponteada aí, a gente precisou remover ela, né? Mas no fim das contas vai dar tudo certo, vocês vão ver. Olha só, faltou um pedacinho de caçamba aqui, aparentemente as duas caçambas aqui são diferentes. Eu tive que tirar o remendinho que a gente fez ali e vamos precisar completar esse pedaço aqui. Antes de fazer esse pedaço aí, eu vou dobrar essa parte que vai aqui, daqui até lá no fundo, vou colocar em cima, depois eu vou cortar um pedaço daqui, depois a gente vai ajustando ali, tá? Eu vou colocar lá por dentro depois ali, né, pra gente ir ajustando ali, cortar do tamanho certo ali, né, pra ela casar certinho ali, né, aqui no comprimento ela tá certa, até embaixo ali, aqui a medida seria mais ou menos isso aqui, pra dar um alinhamento ali, né, claro que não tá bem ajustado aí, mas aqui em cima vai faltar esse tanto aí, né. Então, vamos lá, vamos fazer aquela peça de cima aqui primeiro, né, e depois a gente vem ajustando o resto.
gurizada, ó, substituído, né? O pedaço da lateral aí que precisou, né? Serviço dessa C10 aqui, o que cabia a nós fazer, tá? Pronto, liberado para pintura. Comenta aí o que vocês acharam e se gostar, dá o joinha aí. E se você trabalha com isso ou quer trabalhar com isso também e você quer aprender a fazer uma solda que fique com o mesmo acabamento que a gente faz aqui, isso é totalmente possível. Eu acabei de lançar o meu terceiro curso online, Solda para Funilaria, onde você vai aprender do zero mesmo que você não entenda nada de solda, nunca tenha mexido com nenhum tipo de processo de solda, até o avançado. Vai aprender a fazer remendos, trabalhar com MIG, com TIG, com oxacetileno, vai aprender rebatimento, vai aprender como encolher a chapa. Eu vou estar ensinando em quais lugares é melhor soldar com TIG, em quais lugares é melhor soldar com a MIG. Você vai aprender a fazer remendo em lugares difíceis onde não tem lugar para rebater. Eu reuni nesse curso conteúdos sobre solda do meu primeiro curso, Funilaria Artesanal Fundamental, e do meu segundo curso, Metal Shape para Profissionais, além de conteúdos inéditos que só vai ter nesse curso. E tudo isso pelo melhor custo-benefício. Você não vai achar nenhum tipo de curso sobre solda com esse valor, tá muito barato mesmo. É menos que um chocolate por dia que você vai investir no seu conhecimento, no seu treinamento, para melhorar as suas habilidades. Tem link aqui na descrição. É isso aí, gurizada, então vou apresentar para vocês aí nosso novo projeto, mas antes eu vou explicar um pouquinho de como funciona a nossa oficina aqui, né? As diferenças de como era antes para como é agora. Antes de explicar como é o novo modelo de negócio aqui nesse novo momento, nesse novo local aqui, eu quero explicar algumas coisas que teve muita gente que perguntou, né, se eu tinha saído da RUC, o porquê que eu tinha saído da RUC, né? Então foram 3 anos que eu estava trabalhando lá na RUC Custom Garage, 3 anos aí que a gente fez muita coisa, tive liberdade para fazer bastante conteúdo, enfim, foi um período bem legal. Só que nos últimos meses aí o dono da empresa acabou tendo alguns problemas pessoais aí, né? E isso aí acabou gerando também problemas financeiros dentro da oficina ali também. Só que mesmo assim a gente estava conseguindo levar de alguma forma, né? Nesse trabalho aí lá na RUC, a minha função era diferente, né? Simplesmente executava os trabalhos de funilaria dos projetos de restauração que tinham lá. Eu não dava orçamento, não era eu que dava orçamento, não era eu que tratava diretamente com os clientes. Eu era um prestador de serviço da RUC Custom Garage. Eu não decidia muita coisa lá, né, a respeito dos trabalhos, né? Inclusive em qual dos projetos que eu ia estar trabalhando. Enfim, aconteceram algumas situações lá que eu nunca tinha vivido em lugar nenhum, né? Nunca tinha passado por isso, né, em todos os anos que eu trabalhei, em todos os lugares que eu trabalhei, né, mas mesmo assim a gente estava conseguindo levar, né, dando uma apertada ali, dando uma ajustada em algumas coisas. Eu tive a iniciativa, inclusive, de por alguns períodos reduzir o valor da minha hora trabalhada, né, para sinalizar, né, que ó, tamo junto aqui, vamos lá, vamos para cima que vai dar certo. Só que aí também teve bastante erro de gestão, que não foi por falta de aviso, né? Considerando a nossa experiência aqui, a gente já viu muita coisa, o que funciona, o que não funciona, e algumas coisas a gente sabe que só tem um caminho, que não tem outra alternativa que vai acontecer. Quando você vê que algumas coisas começam a acontecer, você diz, eu sei aonde vai dar isso aí. E realmente foi aonde que deu, até que chegou um ponto que ficou insustentável, né? Não deu mais para ajudar, né? Finalizei lá a funilaria do Landau na medida do que eu consegui, na medida do que eu tive condições, né, para finalizar, né? Muito por conta do compromisso com vocês, né, de mostrar o trabalho de funilaria pronto, né, do Landau, também com o cliente, enfim, com a oficina lá, né? Mas, como eu falei, levei até que eu consegui. E agora, nesse novo local aqui, nessa nova oficina, funciona num esquema tipo coworking, né? Que a gente tem liberdade para usufruir da infraestrutura e a gente que dá o orçamento, tá? A gente tem essa autonomia aqui para a gente gerenciar os nossos próprios projetos. E é um modelo de parceria também, porque como o dono do espaço aqui, o dono da infraestrutura, ele também é colecionador de carros antigos, ele também tem carros antigos, a gente paga esse uso aqui em troca de trabalho nos carros dele. Então acabou sendo algo que uniu o útil ao agradável. E o nosso primeiro projeto aqui vai ser
nada mais, nada menos que provavelmente até agora o projeto mais complicado que eu peguei até hoje, projeto mais difícil que eu vou trabalhar até hoje por várias razões. Vocês vão entender aí no decorrer aí do processo, né? Por que que eu tô falando isso, né? Esse carro aqui tem uma história bem bacana, né? Foi uma das coisas que me motivou de aceitar esse desafio aqui de fazer esse carro aqui também. Não é um carro muito comum da gente ver por aí, também não é um carro muito comum no Brasil, diria que não é um carro muito comum no mundo também. Por si só já dá para entender o porquê que é complicado, né? Essa parte aí. Acredito que vai ser muito difícil, que vocês vão ver a restauração da parte da funilaria, com todos os detalhes de um carro como esse aqui em outro lugar. Porque é um Citroën 11 Ligier pós Segunda Guerra Mundial. Beleza, você deve estar pensando, não, mas eu já vi um carro desse aí. Não é tão raro assim. Acontece que o 4 portas até o coupé não é tão raro assim. Esse aqui é conversível. Bom, então como vocês puderam ver aí, né, além de muito trabalho que tem de funilaria para fazer, o carro já foi começado e é um carro que tem uma oferta quase nula, quase inexistente de peças de reposição. Eu já tinha feito uma promessa para mim mesmo que não pegaria mais nenhum serviço começado, né, depois de umas experiências bem desagradáveis aí, né, quem nunca, né, já pegou um serviço começado e viu que o negócio tá bem pior do que imaginava. Nunca é bom pegar um serviço começado e tal, né? E esse carro aqui tem o combo, né? Já foi começado, já tem um monte de serviço já feito antigo, né? Não de agora, dessa vez que começaram, né? Porque até então aqui praticamente só tinham cortado o carro, né? Desmontado, removido, jateado, no caso, né? Esse carro aqui foi jateado e cortado, né? Algumas partes, praticamente nada de remendos ou fabricação tinha sido feito agora. O que tem de serviço aqui mal feito aqui é serviço antigo, né? Mas, pô, o carro bem antigo, não tinha muita tecnologia, não tinha muita coisa o que fazer na época, né? E não se restaurava esse tipo de carro aqui, você consertava para continuar rodando com o carro, né? Então tem que entender o contexto, né, do que foi feito aí, só que acabou caindo na minha mão aqui e sobrou pra gente resolver esse BO aqui, né? Aí você vai perguntar, né, Bill, então por que você aceitou pegar esse carro aqui? Acontece que, como eu falei lá no começo, ele tem uma história muito interessante, esse carro aqui, né? O cliente que me procurou falou que a família está querendo restaurar esse carro aí para o pai. Os filhos se reuniram para restaurar esse carro aqui para o pai. O pai da família, ali, o patriarca da família, tem uma oficina mecânica em Guarulhos, que desde sempre trabalhou com Citroën. O senhorzinho já passou dos 90 anos e eles querem restaurar o carro para o pai curtir. Uma família que está envolvida no meio automotivo, né? O pai mecânico sempre quis ter um conversível e nunca encontrava, né? E finalmente encontraram, né? O carro que era o sonho do pai, né? Ter esse carro conversível.
pessoal encontrou, né? Então por isso da restauração, né? Por isso de ser esse carro aqui especificamente, independente do estado de conservação que ele esteja, né? Um dos irmãos também tem oficina, o outro irmão também é envolvido com o esporte automotivo, né? Com corridas automobilísticas, e tem mais uma irmã ainda no meio da jogada aí também. E por motivos óbvios a gente tem um prazo bem apertado pro tanto de serviço que tem para fazer nesse carro aqui, tá? Eu tenho um prazo de 4 meses para entregar a funilaria desse carro aqui, com uma tolerância de 2 meses, ou seja, no máximo 6 meses. O ideal é que seja em 4 meses. Então vai ser um baita de um desafio aqui por tudo que está envolvido aí, né? E também por ser o nosso primeiro projeto próprio aqui, desse novo momento aqui da minha oficina. Mas vamos lá, né? Como a gente fala aqui no Sul, não podemos afrouxar e vamos pro serviço. Oficina nova, né? Então ainda estão faltando algumas ferramentas, alguns acessórios aqui para mim dar sequência aqui, inclusive o esticador hidráulico que eu comprei, tá? Tá para chegar hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou prender aquele suporte dos bancos ali, aquele túnel, vamos dizer assim, sei lá o que seria aquilo lá. Se você sabe como é o nome daquilo, comenta aqui, né? Vou prender ele com os parafusinhos soberbos, tentando achar a marca original de onde ele estava originalmente ali, e vou anotar algumas medidas, tá? Porque depois a gente vai ter que remover tudo aquilo lá. Então, antes de qualquer coisa, antes de travar o carro também, né, é bom já anotar essas medidas, né? Fazer foto daquilo ali, catalogar tudo, que isso aí vai facilitar lá na frente pra gente, né? Então, como eu não posso travar o carro ainda e depois que eu travar o carro vou ter menos espaço para fazer isso aí ali dentro, né? Eu vou fazer isso aí agora, tá? Comenta aqui também o que você acha desse nosso cronograma aí, né? E começar por isso aí, né? E se você discorda disso, como você faria, tá? Então é isso aí, nos desejo sorte e vamos lá! Galera, ó, outra coisa, enquanto não chega o esticador, vocês podem ver que essa parte aqui tá mais caída, tá? Os carros aqui, eles colocaram os eixos e os pneus, tá? Lá onde ele estava tudo desmontado, tá? Inclusive o carro tava de cabeça para baixo, já. O meu sistema de trabalho, o nosso sistema de trabalho aqui não é o mesmo do pessoal que tinha começado o trabalho, né? Por exemplo, quando chega o carro aqui, a gente identifica onde tem os podres depois de removida toda a pintura, coisa e tal. Como vocês já sabem que é o procedimento padrão, né? Eu não saio cortando primeiro todos os podres para depois sair fazendo os remendos, para depois sair consertando. Eu corto uma parte, faço o conserto, a gente refaz ali, substitui a peça, ou fabrica a peça nova, ou coloca uma peça de reposição, faz a parte de dentro, tratamento, tudo assim, depois vai pro outro, né? Eu não tenho esse costume, assim, é tipo, sair cortando tudo e depois a gente vê o que faz, né? Principalmente num carro que a gente não conhece, né? É um carro que não tem outro aí, né? Pra gente ter a comparação, né? Não é como se fosse um Opala, aí, um Maverick, um Golzinho, todo desmontado. Eu pedi para montar, para vir aqui, para eu me situar também, para saber como é a montagem básica do carro aqui, porque é um carro que eu nunca tinha visto, né? Nem montado, nem desmontado. Então vamos lá. Ele tá mais caído para cá, mas é que esse pneu aqui não tem nem válvula, né, pra gente encher. Então, enquanto não vem o
esticador aí. Eu vou tentar colocar o carro mais no nível possível que eu conseguir, calçar ele no cavalete, né? Não deixar ele nas rodas, né? Calçar, achar um lugar embaixo aí para colocar, nivelar ele, colocar no nível laser aí, ver o que eu consigo fazer aí para nivelar ele. E aí depois que chegar a gente desenrola aí e toca o pau no resto. Vamos lá. Feito, gurizada, chegou o esticador então, agora não podemos mais perder tempo, né? Agora vamos dar. Nossa, estilete feio aqui. Então vamos lá. Esse aqui. Vamos ter pressão. Tem que alinhar o carro, travar. Vamos começar a fazer o que vocês gostam de ver a gente fazendo, que é as chapas aí, soldas, essas partes de lata aí, não é? As partes mais legais da restauração. Está tudo aqui. A princípio sim, tomara que já tenha vindo com óleo, né? Então vou ter que sair para comprar óleo, vai ser um saco. Mas vamos lá. Eles são mais fininhos do que os que eu já trabalhei. Não conhecia essa marca aqui. Vamos ver o que está acontecendo. De 6 toneladas. 6 toneladas. Ó, são menorzinhos os canos dele, né? As extensões. Veio tudo bagunçado aqui. Isso deve ser por causa do transporte também, né? Vai saber. Isopor. Isso aqui não me interessa. Se estiver funcionando bem, não tem problema não. Não me importo. Só causa uma má impressão.
Legal, tá em inglês. Agora que já tem a óleo. Bom, tem óleo, pelo menos. Legal, ele estica e encolhe rapidão. Isso aí que a gente precisa. Show de bola. Vamos pro carro. Essa parte aqui, né? Já tava bem fechada. Esse pedaço aqui, né? Então eu estiquei lá. Vou soltar aqui. E aí a gente vai testar, ver como é que ficou. Agora, depois que eu estiquei. Olha aí. Até o vinco já ficou melhor aqui, né? Já abriu um pouco mais o gap, que ele estava bem fechado. E o vinco aqui já está na mesma direção. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí depois a gente vai começar a travar o carro aí. Galera, se liga, ó. Por que a gente tem que tomar cuidado, tá? Principalmente com os carros dessa idade e o lance do carro ser conversível. Como é frágil essa estrutura aqui. A gente tem que ter atenção redobrada. Eu não precisei esticar aqui e ele já abriu o gap aqui o suficiente. Olha só o que aconteceu. Eu só estiquei do lado de lá e aqui ele levantou junto. Então o erro que foi feito antes foi ter cortado essas partes internas aqui sem ter travado o carro, né? Então é isso aí. Vou travar o carro agora. Vamos ver aí, desmontar o que precisa desmontar aqui dessas partes aqui. Vou tirar os paralamas com certeza. E aí a gente vai começar a fazer a lista aí de por onde a gente vai começar. Meu Deus. Tá, gurizada, então, travado o carro aqui, já desmontei os paralamas. Olha só, vou mostrar do outro lado aí também. Vê que a coisa não é brincadeira, né? Vamos ver por dentro aqui, quantia de serviço que tem pra fazer. Olha aí. Me ocorreu, depois que eu desmontei, que talvez eu vou ter que travar isso aqui de uma outra forma. Eu ainda vou ver aqui, tá? Talvez eu vou ter que fazer primeiro a parte de fora da caixa, pelo menos fabricar a parte de fora da caixa antes de fabricar as partes de dentro aí também. Olha só o que acontece. Aqui ela tem uma altura, né? Aqui ela até tá seguindo mais ou menos uma linha coerente, né? Enquanto do outro lado, olha o que acontece. Do outro lado ela tem uma altura bem maior aqui e depois ela afina, depois engrossa de novo, sobe. Aí não dá pra saber, né? Vamos ter que descobrir isso aqui. E aí talvez fabricar esse pedaço da caixa de fora aqui primeiro, antes de fazer as partes de dentro, né? Claro, né, que não vou soldar essa parte da caixa, né, mas pelo menos fabricar isso aqui para ter uma referência, enfim, vamos ver. Acontece que, como eu falei para vocês, oficina nova, tem coisa chegando, acabou de chegar essa lousa aqui, que eu vou pendurar nessa parede aqui, tá? Vou prender ela nessa parede aqui. Ela veio com algumas instruções aqui que eu tava a fim de não seguir. Ai, meu Deus do céu, eu detesto fazer esse tipo de coisa aqui, de prender coisa em parede, esses serviços domésticos, vamos falar assim, né? Mas fazer o que? Faz parte, né? Então vou prender isso aqui na parede primeiro, depois a gente volta pro carro. E claro que eu não segui as instruções, né? Só precisava colocar o negócio na parede ali, né? Teria que colocar, medir um terço para cima, outro terço para baixo, o negócio ali. Eu disse, cara, tem 4 lugares para pôr parafuso, tem 4 parafusos e 4 buchas, eu vou prender isso aqui na parede, aí deu. Vejam aí então como que ficou.
foi tão difícil. Foi no lugar. Segundo o manual de instruções, tinha que botar um suportezinho embaixo, marcar, tirar o quadro, furar, colocar os parafusos, colocar de novo, marcar os de cima, colocar, tá bom. Ninguém vai dançar em cima aí do quadro aí dessa lousa, é só pra desenhar, pra marcar, pra anotar umas coisas aí, então tá bom. Comenta aí se ficou bom. Se você olhar daqui, a parte de cima ficou levemente curvada ali, né? Mas, tá bom. Então, vamos lá, ó. Fiz a marcação ali, vocês viram, com o nível, né? Selecionei uma parte aqui no meio, né? Pra gente começar a trabalhar, né? Porque precisa começar de algum lugar. Como eu falei antes, eu ia precisar mudar o travamento que eu fiz aqui, porque vou precisar ter acesso para fechar a porta aqui, né? Até montei a porta no lugar, né? Deixa eu mostrar para vocês o tamanho da treta aqui que a gente se meteu, tá? Só para começar o assunto. Olha aqui, ó. Essa soleira aqui, que é a parte que a gente vai começar a reproduzir agora, foi a seção que eu marquei ali, né? Marquei com nível ali, pra vocês viram, tudo certinho, tá? Essa parte aqui, ó, olha só, ela tá... Botei aqui uma reguinha, aqui, uma mola de Kombi, ela tá basicamente reta aqui, tá? Vamos assumir que ela tenha um raio bem grande aqui, quase reto, tá? Esse raio dessa parte aqui. Beleza? Lado esquerdo. Bem como a porta também, se a gente olhar de cima aqui, ela é praticamente reta, né? Essa parte aqui que é onde vai fechar com essa parte ali, né? Agora vamos ver do lado direito o tamanho da diferença. Olha só, vou colocar a reguinha aqui. Olha aí, ó. Olha só o tamanho da diferença, né? A parte do meio tá bem mais para fora, né? Esse raio aqui é bem menor, é um raio bem mais agudo, né? Então olha aí, ó, a diferença. Bem como a porta. Vamos lá ver a porta do lado direito. Tá em cima da bancada lá. Vai ser bem legal pra gente ver. Olha só a curvatura que a gente tem nessa porta aqui, ó. E ela tá amassada aqui, né? Isso aqui provavelmente de um serviço anterior, antigo, o pessoal para acompanhar aquela parte lá para fazer fechar a porta, curvou, né? A ponto de ela amassar aqui. Ter esse amassado aqui, né? Beleza. Então, eu conversando aqui com o cliente, a gente vai assumir que essa parte aqui é a correta e vamos reproduzir esse pedaço aqui, depois a gente copia para o outro lado lá. Eu já fiz alguns gabaritos aqui para a gente manter a curvatura mais próxima do que a gente tem desse lado esquerdo aqui, tá? Fiz um gabarito para manter a curvatura nesse sentido aqui, né? Mais próximo possível daqui, né? Conferir com a porta também, né? A gente chegou aí no meio termo com a curvatura da porta, né? Com esse raio aqui da porta, né? Da parte de baixo. E também um outro gabarito para manter essa curvatura aqui, nesse sentido aqui, que seria essa parte de baixo da porta aqui, essa curva aqui, esse raio aí, tá? Então a partir de agora eu vou começar a fabricação dessa parte de cima aqui. Então vou fazer em partes, obviamente, né? Fazer em etapas, em pedaços, né? Antes de qualquer coisa de mexer na parte de baixo, eu vou fazer esse pedaço do meio aqui, né?
fazer os moldes ali com papel Paraná, tudo, depois passar para chapa, tudo certinho, deixar essa parte de cima fabricada, não necessariamente instalada no lugar, mas fabricada, antes de eu cortar ela, para a gente começar a trabalhar na parte interna. Foi! Então vamos lá, pesado, ó, uma parte já pronta, e agora eu vou fabricar a parte da caixa ali, nessa parte arredondada, né? Nos mandaram esses 2 livros aqui, né, com algumas referências, então vai dar pra gente ter algumas dicas aqui. Quer ver os próximos episódios antes de todo mundo? Você super pode, é só você se tornar membro aqui no canal, que além disso, você vai ter outros benefícios, como vídeos exclusivos, alguns bastidores, algumas medidas e algumas peças que a gente faz uns vídeos exclusivos só para membros. É só você se tornar membro, é baratinho aí, você dá uma baita força pra gente aí.